Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mandicast. O Mandicast, o nosso programa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, transmitido pelo YouTube e pelas nossas mídias sociais. Você já sabe disso, né? Mandicast Odontologia da São Leopoldo Mandic, hoje recebendo aqui o professor Rodrigo Girondo. Obrigado, professor Rodrigo. Professor Rodrigo Girondo, ele é cirurgião dentista, especialista em bucomaxilofacial, mestre em cirurgia bucomaxilofacial também, pós-graduado em implantodontia pela Universidade da Flórida e coordenador dos cursos de especialização em cirurgia bucal aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. E o professor Rodrigo está aqui hoje conosco para conversar sobre uma técnica de cirurgia bucal, uma técnica chamada coronectomia. Não é isso, professor? Isso então, mesmo. acho que a gente podia, mais uma vez, obrigado, começar falando o que é a coronectomia. Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui podendo bater esse papo com você sobre coronectomia. Bom, talvez a maioria dos colegas que vão estar nos assistindo nunca tenha ouvido falar sobre a coronectomia. É uma técnica cirúrgica com uma indicação muito específica, que é a prevenção à lesão do nervo alveolar inferior, principalmente nos casos de terceiros molares inferiores. Não é a única indicação, mas é a principal. E é uma técnica que nós estamos divulgando cada vez mais, porque a frequência com que nós nos deparamos com essa situação tem aumentado cada vez mais. Então aí a execução da técnica, a indicação da técnica está sendo amplamente divulgada e com resultados muito bons. Ela é uma nova técnica mesmo? Quais são os princípios dela? Não, Marcelo, por incrível que pareça, não é uma técnica nova. A primeira vez que essa técnica foi descrita foi em 1984 por dois franceses, Debienne e Écuyer. Artigo original, inclusive, na língua francesa. Para quem gosta e quiser pesquisar, se a gente entrar no PubMed, fica claro que nos últimos 10 anos a publicação de artigos sobre coronectomia praticamente dobrou. Então, assim, não é uma técnica nova, né? 1986, primeira citação, estamos aí perto de quase 40 anos, né? 30 e poucos anos, 84, desculpa. Mas cada vez mais sendo utilizada e realizada. Ao contrário do que muitos imaginam, a coronectomia é uma técnica cirúrgica que você planeja executar a coronectomia. Não é aquela situação em que o colega, de repente numa situação de dificuldade cirúrgica, ele resolve sepultar as raízes do dente. Não é isso. A coronectomia você planeja remover a coroa, um terço cervical da raiz e manter ali sepultados in situ, sem nenhum tipo de luxação, as raízes. E aí sim você previne a lesão ao nervo, porque na grande maioria das vezes que você indica a técnica, as raízes daquele terceiro molar vão estar muito próximas ou em íntimo contato com o nervo alveolar inferior. Então a grande questão é essa, você planeja executar. Você não é aquela situação, repito, que no meio da cirurgia você fala, não, vou deixar as raízes aqui e daí aviso o paciente que deixou. Não, não é isso. Tá? Por quê? O princípio básico da técnica é que as raízes não sofram nenhum tipo de luxação, nenhum tipo de força, nenhum tipo de movimento. Mas e a polpa que fica dentro das raízes? Ótima pergunta. Quando a gente fala sobre esse tema, principalmente quando fala de pós-operatório, a maioria dos colegas pensa o seguinte, nossa, mas esse paciente vai ter muita dor, porque você está cortando a coroa, deixando a polpa exposta. Na verdade, o pós-operatório desse tipo de cirurgia, na grande maioria das vezes, isso a gente tem embasamento científico mostrando isso, inclusive, ele é melhor do que quando é feita a extração. O X da questão é o seguinte, por que o paciente não sente mais dor? Porque aquela inervação da raiz que permanece dentro do alvéolo permanece com vitalidade. Não é feita a extirpação dos nervos, da inervação que está dentro da raiz. Então o paciente não vai ter dor por ter uma polpa exposta. Não, primeiro que ela não vai ficar exposta. É feito o fechamento do retalho e ela vai ficar protegida com o coágulo que se forma em cima. E tem um trabalho que confirma isso, um trabalho muito interessante, é um trabalho inclusive único avaliando esse aspecto, de um paciente que após 18 meses que ele fez a coronectomia, ele solicitou ao colega cirurgião dentista que retirasse aquelas raízes que ele havia deixado, sem motivo nenhum. Ele falou, não quero mais ficar com essas raízes, você tira. E o dentista viu aí a oportunidade de avaliar e analisar aquelas raízes. Ele pegou as raízes que ele removeu, fez o exame histopatológico, né, e avaliou que as raízes permaneciam com vitalidade mesmo após 18 meses da coronectomia.
Então esse é um dado interessante. E sem dor, sem Sem necessidade de tratamento endodôntico. Nada, nem antes. Muitos colegas acham que tem que fazer o tratamento endodôntico durante a cirurgia, como se fosse uma cirurgia de obturação retrógrada. Não. Depois, também não. Não há necessidade de tratamento endodôntico em nenhum dos casos. Não é a indicação da técnica. Se o paciente tiver um quadro de dor pós-operatória muito intenso, ou até mesmo uma complicação ou infecção, aí vai ter que se avaliar a remoção dessas raízes, mas nunca fazer o tratamento endodôntico. Essa não é a indicação da coronectomia. Essa não é a indicação da coronectomia. Tratamento endodôntico nem antes, nem durante, nem depois. E tem alguma condição no pós-operatório especial para essa, quando é realizada a coronectomia ou não? De cuidados, você diz, Marcelo? Não. Os cuidados que o paciente vai ter no pós-operatório de uma coronectomia é o mesmo que ele tem que ter numa cirurgia de exodontia desse terceiro molar. E aproveitando que eu esqueci de falar antes, a principal indicação, Marcelo, é para os casos de terceiras molares inferiores, porque é uma situação clínica cada vez mais comum dessa relação de proximidade e de íntimo contato. Mas é óbvio que não é uma técnica exclusiva para a prevenção da parestesia. Você pode indicar como uma forma de prevenção de uma fratura de mandíbula num terceiro molar inferior muito baixo. Eu tenho casos, inclusive, a gente vê na literatura muitos casos de lesão cística associada, cistos dentígeros, que daí muitas vezes esse dente associado a essa lesão, ele está numa região de difícil acesso para sua remoção completa, então faz-se a enucleação, faz-se a coronectomia e mantém aquelas raízes lá. Voltando ao que você me perguntou, de pós-operatório, na grande maioria das vezes o paciente tem um pós-operatório muito melhor em relação à dor, edema, porcentagem de casos de infecção pós-operatória muito menor e um pós-operatório muito melhor do que quando é feita a exodontia. E a coronectomia ela pode ser feita em terceiros molares tanto na vertical, erupcionado, eventualmente, como aqueles que estão deitados lá embaixo. Perfeito, Marcelo. Assim, existe uma contraindicação, por incrível que pareça, que são os terceiros molares inferiores na horizontal. Mas desde que o nervo esteja numa posição muito próxima. Por quê? Como eu te disse, a técnica da coronectomia, diferente de quando nós vamos fazer uma extração, eu ensino meu aluno a fazer uma odontosecção, eu sempre oriento ele que ele não precisa fazer o corte completo. Ele pode fazer um corte que vá até 3/4, 4/5 daquela coroa e depois, com um instrumental conhecido como alavanca, ele faz aquele movimento de clivagem, aquele famoso clequezinho, né? Ó, você vai escutar um barulhinho agora. Na coronectomia, o corte tem que ser completo. Por quê? Porque não pode fazer esse movimento. Porque se for feito esse movimento, vai luxar as raízes, não é? Então, se você tem essa situação clínica aqui, existe um risco muito grande da broca lesionar o nervo. Dá para fazer? Dá. Só que aí a gente teria que abrir mão de um equipamento que, infelizmente, ainda não é acessível a todos, que é o piezo. Mesmo que ocorra uma proximidade muito grande com o nervo, dificilmente vai ocorrer a lesão. Mas pode ser feito no vertical, no mesoangulado, no horizontal, tendo esse cuidado. A questão toda existe a proximidade? Existe o risco de eu lesionar esse nervo? Então indica-se a técnica. Final do ano passado, na nossa turma aqui de especialização, 2 alunas fizeram um terceiro molar que estava na vertical, praticamente erupcionado, veio encaminhado da orto, pedimos a tomo, o nervo passava entre as raízes, então conversamos com o pessoal da orto, porque tem algumas limitações também, que são as seguintes. Imagina que o segundo molar ele tenha que ser distalizado. Complica um pouco o tratamento ortodôntico, porque a raiz vai ficar aqui, se esse dente segundo molar tem que ser distalizado, isso iria atrapalhar. Não era o caso, indicamos, fizemos e, graças a Deus, tudo bem. Legal. E para finalizar, essa técnica ela precisa de algum instrumental diferente que o cirurgião dentista precisa ter ou não? Não, Marcelo, instrumental não, pelo contrário. Quando eu mostro a minha mesa de coronectomia para os alunos, eu falo, o que vocês estão vendo aqui que está faltando aqui? As alavancas, os elevadores. Falo, não coloca na mesa para você não cair para você não cair na tentação de utilizar. Então, instrumental é tudo igual, material é tudo igual ou melhor, menos. Para a gente completar só, Marcelo, um dos exames pré-coronectomia, que são os exames de imagem, deve ser a tomografia. A tomografia, ela confirma se
suposição inicial que o colega vê numa radiografia panorâmica de proximidade, você confirma isso através da tomografia. E eu sempre falei isso para os meus alunos, nas aulas, às vezes nas palestras, para você indicar a coronectomia, você tem que ter uma confirmação através de uma tomografia dessa relação de proximidade ou íntimo contato. Aí, há uns 2 anos atrás, e eu sempre comento isso, que a gente aprende com os nossos alunos, né, Marcelo? Claro, também, na troca sempre. de informação sempre, né? Sempre. Eu lembro que um aluno virou para mim e falou assim, professor, mas eu moro numa cidade, se não me engano, interior de Minas, o centro de radiologia mais próximo fica a 200 quilômetros e é muito difícil convencer o meu paciente de ir até esse centro de radiologia para fazer uma tomografia. Eu lembro que ele, com um sotaque muito forte, ele me falou assim, o senhor não acha que se eu olho para a radiografia e já desconfio, eu tenho que executar a técnica? Eu falei, com certeza. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Abriu ali a minha cabeça. Se você não tem como confirmar, mas você desconfia, a técnica está mais do que indicada, não é? Porque já me deparei com muitos casos que eu desconfiava da proximidade na radiografia panorâmica, pedi a toma e não havia proximidade. Então, não fiz a coronectomia, fiz a extração. E quando ele me falou isso, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira, e você tem toda a razão. Então, se você desconfia e não tem a possibilidade de confirmar isso, a técnica está mais indicada ainda. Porque daí você não vai correr o risco, né, às cegas, vamos dizer assim, de lesionar o nervo. Felizmente, esse é um problema que aqui nós não temos, porque a gente tem um centro de radiologia aqui dentro da faculdade ótimo, com vários tomógrafos, e todos os nossos pacientes sempre entendem com muita facilidade a importância do exame e realizam. Legal. Muito bem, pessoal. Olha só, tivemos uma ótima conversa aqui com o professor Rodrigo Girondo, professor dos cursos de especialização da São Leopoldo Mandic em cirurgia bucal. Falou aqui da técnica de coronectomia para evitar justamente a lesão do nervo que passa muito próximo ali aos terceiros molares. Uma ótima dica para quem não conhecia, está aí o professor Rodrigo trazendo essa nova técnica. E quem quiser saber mais pode inclusive fazer o curso aqui de cirurgia bucal com ele. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like pra gente aí, que nós vamos saber que você gostou. Pode enviar perguntas, fiquem sempre à vontade. E não se esqueça de apertar o sininho para receber sempre o alerta de que um novo Mandicast Odontologia está no ar. Um abraço!